Foi maravilhoso ontem à noite, hoje de manhã e também hoje pela tarde. E nesta noite nós já temos sentido a presença do Senhor neste culto. Aproveitando que você está em pé, por gentileza, abra a sua Bíblia no último livro, no livro de Apocalipse, capítulo 3 e versículo 11. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite, quero compartilhar com a igreja. Apocalipse capítulo 3 e o versículo 11. Amém? Pastor Sidney, que Deus abençoe. Os demais obreiros, evangelista Antônio, obrigado, né? Recebeu bem ali, né? Um amado irmão. Os demais obreiros, a igreja de modo geral, os jovens, a banda, os irmãos, né? Deus abençoe a todos pela recepção. Apocalipse 3 e 11. Cristo ressurreto está falando com a sexta igreja, com a igreja de Filadélfia. Texto muito conhecido que Deus colocou em nosso coração nesta noite para compartilhar com a igreja. Quem achou o texto, diga amém. Assim diz o texto bíblico, Apocalipse 3 e 11. Vamos ler então. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Quem pode glorificar o Senhor por esta palavra? Por gentileza, tome assento nesta noite maravilhosa, glorificando o nome do Senhor. O livro de Apocalipse, ele é mais atual do que nunca, porque Cristo está voltando para arrebatar a sua igreja. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, nós precisamos entender, primeiramente, o contexto histórico desse livro tão profundo e um dos mais difíceis livros de se entender, que tem uma linguagem simbólica. O ano é 90 depois de Cristo. E depois do terrível imperador Nero, que foi o primeiro imperador romano a perseguir abertamente a igreja, nós tivemos antes de Nero o louco Calígula. Mas Calígula, apesar de ser louco e depravado, ele não perseguiu a igreja. Nero foi o primeiro imperador a perseguir abertamente a igreja. Depois então nós tivemos em 90 depois de Cristo Domiciano, que se achava um deus. O Império Romano era tolerante com a maioria das igrejas, das religiões, melhor dizendo, que adoravam os seus deuses e ao mesmo tempo adoravam os deuses romanos e o próprio imperador, que se achava ou se considerava um deus. Mas o cristianismo só adorava a Jesus. E Domiciano se achava um deus. E o cristianismo era uma pedra no sapato do terrível Império Romano. E Domiciano implacavelmente começou a perseguir a igreja de Cristo. E diz a história, isso está registrado na história eclesiástica, que ele conseguiu capturar, já em avançada idade, o ancião João, o último apóstolo vivo do Senhor Jesus, e disse para ele negar o nome do Senhor Jesus,
senão ele seria martirizado. E João disse: não posso negar aquele a quem servi a minha vida inteira. E a história diz que Domiciano mandou preparar um latão de óleo fervente. E Domiciano mandou seus soldados lançar João, o ancião, o apóstolo do amor, dentro daquele latão de óleo fervente. Mas ele milagrosamente não morreu. E Domiciano, mais furioso, então o exilou na ilha de Patmos, que fica no mar Egeu, hoje na atual Turquia, que naquela época era uma colônia penal do Império Romano, onde Roma exilava seus prisioneiros que de lá não voltavam vivos. A intenção de Domiciano era colocar lá João de avançada idade para morrer, mas Deus, Jesus, tinha outro plano para João. E diz a história, e diz a Bíblia, que no dia do Senhor, possivelmente um domingo, o ancião João, ele tem uma visão gloriosa. Ele vê o Cristo ressurreto, que venceu a morte, que venceu o inferno. E eu tenho uma boa notícia para você: ele está aqui nesta noite. Quem sente a sua presença? E esse Cristo ressurreto, melhor dizendo, com os seus olhos como chamas de fogo, os olhos como chamas de fogo representam a sua onisciência, porque Jesus, ele te conhece, antes que saia a palavra da sua boca, ele já tem a resposta. Ele conhece o teu coração, ele conhece a tua vida. A Bíblia diz que perverso e enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Você pode enganar o seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa, você pode enganar todos, mas Deus você não engana, porque Deus te conhece, o seu levantar, o seu assentar. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo a te contemplar. O seu rosto brilhando como o sol representa a sua glória. Houve muitos reis na história. Houve o rei Salomão, houve o rei Davi, houve o rei Nabucodonosor, houve o rei Ciro, houve tantos reis, mas todos morreram e deixaram a sua coroa. Mas Jesus reina para sempre, de eternidade a eternidade. A sua glória e o seu reino não tem fim. O seu cabelo branco como a neve representa a sua eternidade, porque nós não sabemos o dia de amanhã, mas o meu Deus, o Deus da Bíblia, ele não precisa de máquina do tempo para viajar no tempo, como o ator Michael J. Fox no filme De Volta para o Futuro. Não, porque para o Deus da Bíblia, para o meu Jesus e para o seu Jesus, o Jesus da Bíblia, passado, presente e futuro é a mesma coisa. Quem pode glorificar o nome do Senhor? A sua voz como muitas águas representa o seu poder. Ele tem todo o poder, ele tem todo o poder nos céus, na terra e no inferno. Ele é tão poderoso que numa mão ele segura o universo com milhões e milhões e milhões e milhões de galáxias, e na outra mão ele segura o recém-nascido. É a mesma coisa para o Deus que você serve. Quem pode glorificar o nome desse Deus? Eu sinto a sua presença nesta noite. Esse Deus todo-poderoso, esse Cristo ressurreto, ele diz para João, no meio dos 7 castiçais, porque ele está no meio da igreja, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele está aqui. Eu tenho uma boa notícia. Ele diz para João: escreve as 7 igrejas da Ásia. Quais são as 7 igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia.
Existe uma corrente teológica que diz que cada igreja representa uma era da história eclesiástica. Se não, vejamos qual era representa cada uma dessas igrejas. A primeira igreja é a igreja de Éfeso. Houve 3 pastores, 3 homens maravilhosos que pastorearam esta igreja: Timóteo, Paulo, Timóteo e o próprio João foram pastores de Éfeso. Éfeso representa a era da igreja apostólica. Éfeso representa a era da igreja primitiva, uma igreja poderosa, uma igreja que não tinha os recursos que nós temos, uma igreja que não tinha internet, uma igreja que não tinha WhatsApp, uma igreja que não tinha Facebook, uma igreja que não tinha Instagram, uma igreja que não tinha TV, uma igreja que não tinha rádio, mas uma igreja que tinha algo que está faltando em muitos lugares. Está lá em Atos capítulo 3 e versículo 6, quando Pedro diz para o coxo na porta do templo: não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E o coxo levantou. A igreja apostólica tinha poder de Deus, tinha unção de Deus. A igreja apostólica tinha tanto poder que diz que a sombra de Pedro passava e curava os enfermos. A igreja tinha tanto poder que um mentiroso, um casal de mentiroso, mentiu e morreu fulminado diante do Pai. Já pensou se Deus fosse matar mentiroso? Ia faltar funerária, ia faltar cemitério para matar os mentirosos dentro das igrejas. Mas tinha tanto poder que mentiroso morria dentro da igreja, de tanto poder que tinha. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Abacai, Beturiamasu, Ayabicomandarabashaia. Uma igreja que tinha tanto poder que sacudiu o mundo. Quanto mais os fariseus se levantavam contra a igreja, quanto mais o Império Romano perseguia essa igreja poderosa. Em Atos, quem está ouvindo? Em Atos capítulo 17 e versículo: hoje Deus vai sacudir a sua vida. Hoje Deus vai, esta noite Ele pode te assinalar a sua vida. Ele pode te batizar com o Espírito Santo. Ele pode fazer um avivamento tremendo na sua vida nesta noite. Esta igreja, quem pode glorificar o nome? Eu estou sentindo algo tremendo da parte de Deus. Esta igreja tinha tanto poder que em Atos capítulo 17 e versículo 6, a parte final diz assim, doutor Lucas escrevendo, diz assim: estes que têm alvoroçado o mundo têm chegado até nós. O que é alvoroçar? Alvoroçar é mexer. A igreja, quando é avivada, a igreja apostólica, a igreja primitiva, alvoroçou, mexeu com as estruturas do mundo. Isso é uma igreja poderosa. Ela alvoroça, ela mexe com a estrutura do inferno. Éfeso representa a igreja apostólica. Mas tem uma segunda igreja, a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna representa a segunda era, a era da igreja sofredora, do bispo Policarpo, que chegaram para ele e falaram: nega Jesus. Ele disse: não vou negar Jesus. E ele morreu queimado na fogueira, mas não negou o Senhor. Quantos aqui já queimaram a mão no fogão fazendo café? É terrível. Agora imagine morrer sendo queimado numa fogueira. É uma morte terrível. Eles morriam em fogueiras ou devorados por leões e não negavam o nome do Senhor. Quando você estuda a história da perseguição, Nero, em sua loucura, ele iluminava as ruas de Roma. Quem está ouvindo?
Ele iluminava as ruas de Roma com cristãos pegando fogo. Os cristãos iluminavam Roma pegando fogo. E ele era metido a poeta. E ele fazia poesias vendo os cristãos pegando fogo em estacas. E os cristãos não negavam a Cristo. Hoje, me perdoe, nós vivemos uma geração mimada que nega Jesus. Ó Senhor Jesus, eu vou falar, eu viajei mais de 500 quilômetros e eu vou entregar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Quem quer ouvir? Quem quer ouvir? Nós vivemos uma geração mimada, uma geração que vem para a igreja e diz: Senhor, se o Senhor não falar comigo, eu vou desviar. Irmãos, lembre dos irmãos que morreram em fogueiras, que foram devorados por leões, mas quando o corpo deles tombava aqui, eles vinham carruagem de anjos vindo buscar eles, para levar eles para as mansões celestiais. E nós negamos ao Senhor por tão pouco. Se o Senhor não levantar um profeta, eu vou desviar. Se o Senhor não falar assim comigo, eu vou colocar Deus contra a parede. Que palhaçada é essa? Deus não se coloca contra a parede. Nós colocamos uma barata, uma aranha contra a parede. Deus é soberano, Deus é eterno, Deus é glorioso. A igreja de Esmirna sofria, mas não negava o nome daquele que vive e reina para sempre. Mas há uma terceira igreja que representa a terceira era da igreja, a igreja de Pérgamo. Em 300 depois de Cristo, Constantino, ele, diante de uma visão, ele vê uma cruz, e seguindo aquela visão ele ganha a batalha. Existe o lado positivo e o lado negativo. O lado positivo é que a perseguição acaba. O lado negativo é que Constantino obriga todos que faziam parte do Império Romano a se converter ao cristianismo. Então o paganismo começa a entrar no seio do cristianismo. O cristianismo começa a perder a pureza. O Estado se une à igreja. E a igreja não depende de homem. A igreja depende do poder do Espírito Santo. A igreja, quem está ouvindo, não depende do braço de carne. A igreja depende da unção do Espírito Santo. A igreja começa a perder a unção. A adoração a imagens. E todo o paganismo começa a entrar no seio da igreja. Chegamos à quarta igreja, a igreja de Tiatira. Como é que é o nome da igreja? Representa a era mais negra da história, Idade Média, Idade das Trevas. Alguns historiadores dizem que o mundo ficou atrasado em 400 anos. Quantos anos? Porque a Bíblia não se podia ter acesso à palavra de Deus. A ignorância tomou conta. As pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. Poucos tinham acesso. Mas mesmo assim, houve alguns homens, porque Deus sempre teve alguém. Nos períodos mais negros da história, Deus sempre teve um Elias. Em 1300, Deus levantou um homem na Inglaterra chamado John Wycliffe, a estrela alva da reforma. E ele começou a pregar na Inglaterra. Quando ele morreu, os seus inimigos pegaram a sua cinza e jogaram no rio Reno, dizendo: herege, nós vamos fazer assim com a sua cinza. E jogaram no rio Reno. E
a sua cinza o rio Reno levou para o oceano e espalhou no oceano Atlântico. Não sabiam eles que assim como a sua cinza foi espalhada no oceano Atlântico, aquilo que John Wycliffe pregou já estava espalhado no coração dos homens da Europa, porque a palavra de Deus é poderosa e ela não volta vazia. Quem pode glorificar e exaltar o nome do Senhor? Ei, cabachucanaica, levenga patolevedaragaçuia. Ei, eu sinto a presença de Deus. Chegamos na quinta igreja, a igreja de Sardes. Tinha nome de viva, mas era morta. Tinha nome de viva, mas era morta. Já pensou, irmãos? Esta igreja representa a igreja da Reforma, que estava morta, mas aí Deus começou a levantar homens. Levantou na Boêmia um homem chamado João Hans, o ganso, cheio do Espírito Santo. Era um monge alemão. Você não pode pregar a Bíblia, nem cantar na língua germânica. Ele continuou, vai morrer na fogueira. Pegaram João Ramos, colocaram um chapéu desenhado de demônios. E daí quando desenharam um chapéu desenhado de demônios, ele falou, pode colocar, porque lá no céu tem uma coroa de glória me esperando. Colocaram na fogueira. Quando ele estava queimando, quem está ouvindo? Quando ele estava queimando na fogueira, João Hans olhou para os seus algozes e disse, hoje vocês estão assando um ganso, mas daqui a 100 anos nascerá um cisne e vocês não poderão queimar. 100 anos depois, em 31 de outubro de 1517, surgiu na Alemanha Martim Lutero, fixando na Catedral de Wittenberg as 95 teses, dizendo que o justo não precisava pagar as indulgências, mas que o justo vivia pela fé, e ele tirou a Europa das trevas. Eia, caramachogonamá. Faltaria-me tempo de falar de Calvino e Savonarola. Aí eu chego em Filadélfia. A sexta igreja representa a igreja do amor fraternal, a igreja missionária. Você é Filadélfia? Quem tem Filadélfia aí? Tem Filadélfia aí? Tem Filadélfia aí? Representa a era dos grandes. Nós estamos falando do quê? De avivamento, né? Representa os grandes avivamentos da história da igreja. Houve 2 grandes períodos de avivamento. Em 1700, com John Wesley na Inglaterra, e em 1800, com Dwight Moody nos Estados Unidos. Vou falar de John Wesley na Inglaterra. De cada 10 ingleses, quantos ingleses? 7 eram alcoólatras. Aí Deus vai usar 3 homens. 2 eram irmãos, John Wesley e Charles Wesley. E um era amigo deles, George Whitefield, que a sua voz, os historiadores dizem que dava para se ouvir sem microfone. Não sei se é possível isso, a 3 quilômetros de distância. O príncipe dos pregadores ao ar livre.
John Wesley, ele fazia parte da igreja anglicana, mas a igreja anglicana expulsou ele, porque ele começou a usar homens simples, que não tinha formação, quando Deus começou a usar ele, porque ele teve um encontro com Deus através dos irmãos morávios, porque ele já era missionário da igreja anglicana e estava dentro do navio, e quando o navio estava para naufragar, ele teve medo de morrer, e ele viu os irmãos morávios cantando. Ele disse: meu Deus, eu sou missionário, eu estou com medo de morrer, e esses irmãos aí estão cantando com a certeza. Aí ele teve um encontro, já pensou, irmão? Aí ele teve um encontro com a salvação, com Deus, quando ele viu os irmãos morávios com a certeza da salvação. Aí o líder da igreja anglicana disse: John Wesley, você não pode pregar, porque você não tem paróquia. Aí sabe que John Wesley disse: a minha paróquia é o mundo. Não deixaram ele pregar da igreja do seu pai, que seu pai era pastor. Ele foi para a rua, e havia, quem está ouvindo, havia mais gente na rua do que dentro da igreja. Estava vazia, e a rua cheia de pessoas para ouvir John Wesley, cheio do Espírito Santo, pregando a palavra. John Wesley morreu pobre, mas cheio de almas, levando para o céu, cheio do Espírito Santo de Deus. E o que dizer de Moody, que ganhou 1 milhão de almas? E o que dizer de Spurgeon, que pregava e as pessoas não conseguiam entrar no auditório em Londres, e perguntavam para ele: qual é o segredo da tua pregação? Ele nem era pentecostal que nem nós. E Spurgeon dizia: o meu segredo, sabe qual é? Enquanto estou pregando, debaixo do altar tem um porão, e há irmãos orando, dizendo: usa o pregador, usa o pregador, usa o pregador. E o que dizer de Charles Finney? Na mesma época, um advogado que foi ouvir um pregador pregar, e Deus falou com ele: você se acha justo, Charles Finney? Deixa a tua justiça e aceita Jesus. Ele não aceitou. Era um advogado, um homem muito rico. Ele foi trabalhar no outro dia. O Espírito Santo falou: até quando você vai ficar na tua justiça? Deixa a tua justiça e assim. Ele não conseguiu trabalhar, deixou o escritório, foi para o meio do mato. No meio do mato aceitou Jesus. Voltou para o escritório rindo, ficou rindo no escritório. O assistente dele voltou, viu o rosto brilhando, ele dando gargalhadas. Ele aceitou Cristo no meio do mato, e recebeu o gosto do riso, e ficou cheio do Espírito Santo. Charles Finney foi um homem tão santo, que ele pregou em Nova York. Quem está ouvindo? Ele pregou em Nova York, e durante 6 meses, quanto tempo? 6 meses, ninguém entrou num bar, ninguém entrou num prostíbulo, porque a mensagem ficou no coração de quem ouviu Charles Finney. Ele pregou numa noite. Aí as pessoas foram, já pensou, irmão? Aí as pessoas foram comentar no outro dia, numa empresa, naquela época de máquina a vapor: olha, tem um homem que pregou aqui. Isso foi em Nova York, em meados de 1800. E as pessoas estavam comentando a pregação. Aí ele estava passando de frente àquela empresa de máquina a vapor, e o Espírito Santo disse: entra nessa empresa. E ele entrou. E quando ele entrou, as máquinas começaram a parar. Já pensou, pouco cheio do Espírito Santo ele era? As máquinas pararam, e as pessoas trabalhando começaram a olhar para ele. E quando olhavam, não via um homem, via um anjo, via um rosto de um anjo. E diz a história, se você não está acreditando em mim, leia o livro Heróis da Fé de Orlando Boyer. Leia, quem gosta de ler, leia, e você vai se converter de volta. Eles começaram a olhar para ele, o encarregado: o que você tem, homem? Quando nós olhamos para você, nós não vemos um homem, nós vemos um anjo. E naquele dia ninguém trabalhou,
todos ouviram a palavra e aceitaram Jesus. Eram homens como eu e você, mas que buscavam a Deus. Aí eu pergunto: será que Deus não pode fazer mais isso? Será que Deus não pode fazer mais isso? Claro que pode, mas nós não temos mais tempo, porque hoje nós temos a Netflix, nós hoje temos a Instagram, nós temos o Facebook, nós temos muita coisa e não dá mais tempo. Quem pode glorificar e exaltar o nome do Senhor? Amém. Dá um glória a Deus aí, crente. Ai, gabacho que me dá gatuia, berrei, ademi, charabaxarabax. E amém, gabagabaçuia, manaraia. Diga pro irmão: eu tenho que falar dela. Faz uma cara feia assim, eu tenho que falar da sétima. Eu tenho que falar da Laude. Diga, tenho que falar da Laude. Da Laodiceia. Da sétima igreja. A Laodiceia representa a sétima era. Incrível que pareça, irmão, a Laodiceia era a mais rica das 7. Fosse hoje, o microfone seria de ouro e o púlpito de diamante. Laodiceia tinha tudo. Tinha espaço para tudo em Laodiceia. Tinha espaço para vaidade. Tinha espaço para fofoca. Tinha espaço para orgulho. Tinha espaço para o homem. Tinha espaço para o ego. Tinha espaço para o humanismo. Tinha espaço para o relativismo. Tinha espaço para o antropocentrismo. Tinha espaço para o feminismo. Tinha espaço para tudo menos. Pergunta quem está batendo. Me ajuda a pregar. Pergunta quem está batendo. Pergunta, me ajuda a pregar. Jesus. Eis que estou à porta e bato. Jesus estava batendo. O pecado, o relativismo, o antropocentrismo, a vaidade, a luxúria, tudo estava dentro de Laodiceia, mas Jesus estava do lado de fora. Sabe quem representa? Alguns dizem que nós estamos vivendo a época de Laodiceia, a igreja que apostatou. Quem acha que nós estamos vivendo essa época? Você não é Laodiceia, você é Filadélfia. Quem pode dizer glória a Deus? Mas de uma forma geral, irmãos, tem igrejas por aí que só o sangue de Jesus. Vou falar. Posso falar? Não senti firmeza. Os irmãos não vão ficar bravos comigo? Não vão ficar? Eu não vou perder a amizade dos irmãos? Posso falar? Tem uma igreja no Rio de Janeiro, irmãos, que o nome da igreja é Igreja Natural. Como é que é o nome da igreja? A doutora Elane Cruz contou no simpósio da escola dominical lá na sede da Assembleia de Deus de Túlio Vargas. Ela contou. No Rio de Janeiro tem essa igreja. Os irmãos chegam na igreja assim, como eu e você assim, chegam, daí tem uma sala assim, vão lá, tiram a roupa aí, só o sangue, irmão. Imagina, tira a roupa aí. Que negócio é esse, irmão? Tem outra lá que é cuspe de Jesus, o nome da igreja. Os irmãos se reúnem e um fica cuspindo na cara do outro. Que negócio é esse, irmão? Os irmãos saem tudo cuspido para receber a unção do cuspe. Já pensou? Que negócio é esse? Apostasia.
para se cumprir a palavra de Deus. 1 Timóteo, mas o Espírito diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Tem lugar por aí, o Roberto sabe, lá em Joinville, igrejas que nem usam mais a Bíblia, nem pregam mais a Bíblia, nem usa mais a Bíblia. Irmãos, nós temos um compromisso com a palavra, nós temos um compromisso com este livro. Labaqui, amachore, rai, imaga. Mas levanta a mão para glorificar o nome do Senhor. Mas no meio da apostasia, ontem eu preguei, a maioria dos irmãos não estava. Elias vai dizer assim, ó: Senhor, só eu fiquei. Elias pensava que só ele tinha ficado. Aí Deus: não, Elias, ainda tem 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Sempre vai haver o remanescente da terra. Sempre vai haver o remanescente da terra. Deus sempre vai ter o seu povo. Deus sempre vai ter os seus fiéis. Deus sempre vai ter os seus escolhidos. Quem pode glorificar, exaltar e bendizer o nome daquele que vive e reina para sempre? Agora deixa eu terminar a mensagem. Isso aí só era a introdução, mas que virou a mensagem, né? Eu não quero cansar os irmãos. Era só para ser a introdução, virou a mensagem. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Coroa é símbolo de vida eterna. Você tem coisas preciosas. Você tem coisas preciosas que o inimigo quer roubar de você. A hora da igreja ser arrebatada se aproxima. E ele quer tomar a tua coroa. Ele quer tomar aquilo de precioso que você tem. Eu iria pregar sobre isso, sobre as coisas preciosas que o inimigo quer tomar da igreja. E uma das coisas é a esperança do arrebatamento. Muitos já perderam a esperança da igreja ser arrebatada. Estão tão envolvidos aqui que nem se lembram mais, nem tem mais desejo. Mas eu vim aqui dizer para você nesta noite: olhe para o céu, a tua redenção está mais próxima do que nunca. Está mais próxima do que nunca. Não é tempo de cochear entre dois pensamentos. Não é tempo de olhar para o mundo. É tempo de santificar. É tempo de lavar as vestes do sangue do Cordeiro. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de jogar fora aquilo que não presta. É tempo de santificar a vida. É tempo de voltar para a oração. É tempo de tirar aquilo que está atrapalhando. Se tem alguma coisa atrapalhando nossa vida espiritual, joga fora e santifica a sua vida, porque Cristo está voltando. Cristo está voltando. Cristo está voltando. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Labaquei, amanarabaxi, arabagaço, ebial. Se coloque de pé. Há uma indiferença muito grande, irmãos. Deus quer nos despertar.
Deus quer nos despertar nesta noite. O Espírito Santo está perguntando. Responde para você mesmo, porque Ele fez essa pergunta para mim. Responde para você mesmo. Se Jesus voltasse agora, você subiria ou ficaria? Responde para você mesmo. Se a volta de Jesus fosse agora, nesse exato momento, você subiria ou ficaria? Será que... Isso aqui é forte, irmão. O Espírito Santo perguntou para mim. Será que teria alguma coisa que impediria você de subir? Alguma coisa que impediria você de subir? Algum pecado que faria você impedir de você subir? O Espírito Santo está perguntando. Alguma coisa que faria você ficar aqui? Aí eu assisti o filme do arrebatamento esses dias. E um pastor ficou, e ele pregava na grande tribulação. Aí uma pessoa perguntou: você é pastor, por que você ficou? Aí sabe que esse pastor que ficou? É porque eu tinha algo pendente. Aquilo me chamou a atenção. Aí depois o anticristo no filme achou e matou ele. Ele ganhou muitos no período da grande tribulação. Mas aquilo me chamou a atenção. A pessoa perguntou: você agora, por que você não subiu? E daí ele respondeu para aquela: porque eu tinha algo pendente. E o Espírito Santo está perguntando. É claro, irmãos, além do arrebatamento, a gente pode morrer, né? A gente não sabe dia de amanhã. Deus guarde livre, né? Deus guarde livre, mas porque a gente não sabe dia de amanhã. Mas especificamente, se Jesus voltasse, será que há algo pendente na sua vida que impediria você de subir? O Espírito Santo está perguntando algo para nós todos aqui, irmão. Perguntou para mim, pergunta para os obreiros, pergunta para todos aqui, para todos. Quem está ouvindo a voz de Deus? Há algo pendente da há algo pendente na sua vida. Irmãos, eu não estou aqui porque antes da palavra falar com você, falou comigo. Todos nós somos iguais aqui, irmão. Ninguém é melhor que ninguém aqui não, irmão. Se precisar, eu dobro o joelho aqui com você. Se precisar, eu coloco a boca no pó aqui com você, irmão. Hoje nós todos aqui precisamos se quebrantar. Que Deus tenha misericórdia, irmão. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Avivamento, quem está ouvindo? Não é só barulho não, irmão. Avivamento é quebrantamento, é colocar a boca no pó, tem misericórdia. Nós estamos enganados. A gente avivamento não é avivamento, sabe o que é? Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia. Avivamento é pedir misericórdia. Avivamento é colocar a boca no pó. A gente acha que avivamento faz parte, rodopiar faz parte. Mas avivamento é quebrantamento. Avivamento é quebrantamento, é deixar os pecados, é se consertar com Deus. Também é quem quer se consertar com Deus hoje. Então eu quero que você venha aqui à frente. Você que quer fazer uma aliança, você que quer mais, que quer santificar mais a sua vida, vem aqui à frente. Seja corajoso. Eu quero orar por você. Vem aqui. Em nome de Jesus. Vem. Vem. Vem em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Vem. 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 Vamos envergonhar o inimigo dessa. Vem. Vem. Ai, tcharaba, chagaraba. Ai, aba, tcharaba. Cuidaraba, yaba, sucamaraba, sará. Araba, baraba, sucaba. Araba, saraba. Abaraba. Abega bashara, alaba sharabaga sayas, alabega bashara, kemendai katalaga suya bahasias, yamangara bahas,
Cabas, tem mais pessoas aí. O Espírito Santo diz que tem mais pessoas aí que precisam vir para frente.